Boa noite, amados queridos da Palavra da Fé. Bem-vindos a mais um momento desse com a Palavra Apostólica. E hoje, dia 25 de abril de 2020, nós temos conosco a presença do pastor Evandro Menezes, da Igreja Ágape, ali da cidade de Matinhos, um grande amigo meu, um homem que eu conheço há bastante tempo. A gente tem caminhado junto, tem umas ideias muito interessantes a respeito da igreja, do que ela é, de como ela é, do seu funcionamento. E hoje ele estará aqui ministrando a palavra aos nossos corações sobre esse assunto que é tão importante, um assunto que o Senhor também tem colocado no coração dele. Eu deixei isso bem aberto a ele para que ele possa ministrar aos nossos corações aquilo que Deus está falando com ele. Eu e o pastor Evandro somos muito amigos e nós temos um clubinho de 3 pastores. Eu, ele e o pastor Cícero, lá de Balneário Camboriú. Infelizmente, o pastor Cícero não pôde estar aqui com a gente. Então, vamos aproveitar esse momento. Vão ser 2 momentos aqui pelo Zoom. No primeiro momento, o pastor Evandro vai estar ministrando. Assim que acontecer alguma coisa e cair o sinal, a gente vai retomar. E aí eu peço que vocês voltem para que a gente dê continuidade a essa palavra. Gostaria que você fechasse os olhos, nós vamos fazer uma oração e logo estarei passando ao pastor Evandro. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de, mesmo aqui nessa sala virtual, poder ouvir a tua voz, poder enxergar os meus irmãos, estar com os meus irmãos e compartilhar da tua palavra que é tão poderosa e chega a todos os lugares de uma forma tão especial. O Senhor tem seus meios de nos juntar, o Senhor tem seus meios de falar conosco. E mais uma vez o Senhor mostrou a sua criatividade, o seu dinamismo, o seu poder ao criar essa plataforma, ao abrir esse canal para que nós estivéssemos aqui juntos. Talvez por conta de agendas ou de outras situações, talvez hoje nós não estivéssemos aqui e nem estivéssemos ouvindo o pastor Evandro. Mas hoje o Senhor nos permitiu desse jeito e desse modo. Portanto, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, gratos a Ti pelo pastor Evandro, gratos a Ti uns pelos outros por podermos estar aqui. Estamos com o nosso coração aberto, nossa mente cativa ao Teu altar e pedimos que o Senhor ministre os nossos corações e use mais uma vez o pastor Evandro para ser bênção em nossas vidas. Amém. Desde já abençoamos a vida dele, a do rebanho ali em Matinhos, a da sua esposa, dos seus filhos, e que em nome de Jesus eles também sejam abençoados como nós estamos sendo. Amém. Te agradecemos mesmo para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então Amém. Com vocês, pastor Evandro, fique à vontade, pastor. É uma alegria a gente poder estar junto, mesmo nesse formato. Confesso que eu sempre achei que eu estava por dentro dessas tecnologias, mas cada dia eu descubro que não. Mas vamos aqui firme, então. Quero agradecer essa oportunidade e procurar ser objetivo e tentar ser breve em um princípio aqui que a gente vai olhar na palavra. Então, eu queria que você tomasse aí da sua Bíblia e abrisse ela na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na 2ª carta, e a gente vai começar a ler ali a partir do verso 18 do capítulo 3. Então, 2 Coríntios 3, 18. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Capítulo 4. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando
com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho está sendo encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, abre aspas, mesmo que todo o cabelo da cabeça do apóstolo Hermo se perca, não desanimamos. Contudo, o nosso homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, queria chamar nossa atenção para alguns princípios nesse texto que a gente vai tentar ser objetivo. A ideia aqui é a gente poder apontar esse momento da igreja, ou esse momento para a igreja que a gente está vivendo e enfrentando, para a gente tentar pontuar realmente onde é que a igreja está nisso. Porque, às vezes, ou quase sempre, a gente é muito temporal. A gente vive muito olhando apenas para aquilo que se pode ver, apenas para as circunstâncias. Mas a gente precisa compreender que há um sentido, há um contexto eterno, atemporal. E o apóstolo Paulo aqui exorta a gente como igreja a não atentar apenas para as coisas que se podem ver, porque estas coisas são temporais, elas vão passar, mas nós devemos aprender a olhar para as coisas que não se podem ver, porque as coisas que não se podem ver, elas são eternas. Como a própria palavra diz a respeito de si, passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, muitas vezes a gente pode até fazer aquela pergunta que muitos têm feito desde 11 de setembro, aonde estava Deus quando permitiu aqueles 2 aviões se chocarem contra aquelas torres? Ou aonde estava Deus quando permitiu que tal vírus tomasse forma e começasse a... E a resposta é a mesma, Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve.
no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que esse Deus não muda. Ele não um dia estava bravo e agora ou acordou de mau humor e falou, então hoje eu vou mandar um vírus contra a Terra. Não foi nada disso. Mas nós temos o entendimento, através da sua palavra, daquele que pode dizer, mais uma vez eu vou abalar céus e terra, e ele consegue fazer tudo isso apenas com o som da sua voz, a fim de estabelecer aquilo que não se pode ver, a fim de estabelecer aquilo que não se pode abalar. E é esse o tempo que a gente está vivendo aqui, procurando, então, de fato, a consolidação dessas coisas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que precisa estar guardado nele através da oração, das ações de graças o tempo todo. Então, Paulo aqui está explicando essas coisas para a igreja de Corinto, e ele começa lá no verso 18 falando do que de fato está acontecendo conosco. A gente aceita Jesus, né? Alguns levantaram a mão e fizeram uma oração, e aquela oração não foi só a oração, e não foi levantar de mãos, mas algo dentro de nós mudou. Algo dentro de nós foi transformado. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse atentar aqui hoje. Nós estamos sendo transformados. Não é uma reforma, não é uma maquiagem, é uma transformação, é uma nova forma, é algo sobrenatural, é uma natureza nova sobre a nossa natureza. É algo sobrenatural que está acontecendo conosco. E essa transformação, sabe como é? É como se nós estivéssemos olhando num espelho. A presença da pessoa do Senhor, a sua glória. Essa é a glória de Deus, a sua presença, a sua própria imagem. E é nela que nós estamos sendo transformados todos os dias em que nós nos achegamos diante dele. E esse ministério é tremendo, é fantástico. Só que nós temos ele em um vaso de barro, para que fique claro a cada dia que a excelência desse poder não é do homem de Deus, que a excelência desse poder não é do tempo ajoelhado, jejuando no monte ou em qualquer outro lugar. A excelência desse poder é de Deus. É Ele operando nas nossas vidas. Começa nele, vem dele, ele é a fonte, ele é o rio, ele é a fonte de águas vivas, ele é quem tem cuidado da gente, é ele que tem manifestado a sua verdade. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias em que as coisas temporais e visíveis que nos cercam e tentam nos cercear, nos limitar, nos prender, agora não vai fazer culto, agora não vai fazer isso, agora não vai fazer aquilo. E a gente, então, olhando para aquilo que se pode ver, a gente vai olhar e vai chegar assim e dizer, Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Como é que o Senhor vai libertar o seu povo? E aí a gente tem que ter entendimento daquilo que Deus está nos dizendo, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que está acontecendo no mundo. Porque a pessoa de Deus... Deixa eu tentar explicar isso aqui. Sabe quando Jesus fala, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo que os campos já estão prontos? Sim, sim. Já é tempo de colher. A gente vive a nossa vida temporal pelo relato de que ainda falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. Sempre nós olhamos e dizemos, ainda falta alguma coisa. Mas a palavra de Deus, a nossa direção, vem dizer, eu, porém, digo a vocês, já está pronto. Então, antes mesmo de haver Adão e Eva, antes de haver jardim, antes de haver qualquer coisa, a Bíblia diz que o cordeiro já havia sido
sacrificado. A oferta já estava feita, já estava preparada. Não foi assim. Deus criou o homem e no final do dia que Deus criou o homem começou a fazer uns barulhos estranhos na barriga. E Adão começou a se encurvar e dizer assim: o que será que está acontecendo? E aí Deus vai lá, como uma mãe e um pai com um bebê que chegou em casa, né? Será que é cólica? Será que é fome? Será que esse homem tem? Meu Deus do céu! E aí vai lá o espírito e fala assim: eu acho que é cólica. Vai lá o filho e fala: eu acho que é fome. Fome? É, eu acho que aí dentro, a gente estava fazendo, fez uns órgãos dentro dele que é para digerir alimento. Ele não comeu ainda. Alimento! A gente precisa fazer comida para ele comer. Então, calma lá. Deus vai lá e fala: agora então, fruto exista, os peixes se multipliquem. Não, tudo isso já estava pronto. Quando o homem teve fome, ele foi lá e pegou o fruto. Já estava lá. A nossa provisão já está aqui. Não está faltando nada para a gente. Nesses dias em que a gente pode olhar e dizer assim: puxa, está tão difícil. Eu quero te encorajar. Isso vai ser pessoal. Duvido que seja algo de uma pessoa só falando para todo mundo. Mas a gente vai aprender a reconhecer, a olhar as coisas que não se podem ver, para nós mesmos. De entender onde é que está a minha provisão, onde é que está a minha fonte, onde é que já está isso, porque não vai faltar, não vai falhar. O projeto, o testemunho, essa transformação vai continuar ocorrendo. Não vai acabar por qualquer razão. Então, essa excelência desse poder é de Deus. É Ele que está agindo em nós, é Ele que está agindo em você, é Ele que está agindo no mundo, é Ele que está agindo na igreja. E a gente começa a viver, então, estamos olhando para aquilo que se vê, e a gente vai olhar e dizer assim: puxa vida, mas eu estou... Deixa eu falar aqui um pouquinho a respeito do verso 2 e 3, né? Quando o apóstolo Paulo começa a falar, então, que existem pessoas que estão andando no meio da igreja de maneira astuta e adulteram a palavra. E então Paulo fala e diz assim: olha, eu quero recomendar vocês a uma consciência na presença de Deus. A verdade há de se manifestar. E eu quero dizer a vocês que existe uma consciência. Todo homem, na presença de Deus, tem essa revelação dessa verdade. E eu quero te dizer que isso vai acontecer lá na sua casa, aí onde você está. A gente viveu um tempo onde a gente terceirizou esse papel para o templo, para a igreja. E não há nada de errado nisso. Mas eu penso que nesses dias a gente precisa voltar e entender esse lugar secreto, esse lugar onde cada homem, olhando como pelo espelho, ele é transformado pela glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai falar dessas coisas. E, em algum momento, ele diz: a gente não vai desanimar. Então, pode ser que as pessoas estejam fazendo errado, mas nós não vamos desanimar. Não desanime. Não desanime porque as coisas ao seu redor parecem que não estão do jeito que você planejou. Sabe, Deus tem um compromisso todo especial com essa palavra. Às vezes, a gente ouviu alguém que distorceu a palavra, dizendo que Deus tinha um compromisso, era comigo.
mas Deus até hoje vela por esta palavra para a cumprir. Pode ser, como a gente vai ver aqui agora, que nessa caminhada a gente fique atribulado. Verso 8. Já ficou atribulado? À medida que a gente vai crescendo, as atribulações vão crescendo, não é também? Já ficou atribulado? Não, que é isso? Sou filho de Deus, não aceite. A gente aprendeu muito facilmente a rejeitar, né? Ah, aceito, não aceito, rejeito, não rejeito. Mas a gente pode ficar atribulado. Porém, não vamos ficar angustiados. A gente pode até ficar surpreso. Já ficou perplexo? Surpreso. Ah, como é que pode tal coisa? Porém, a gente não vai ficar desanimado. Sabe o que é você dizer eu estou desanimado? É você dizer que o fôlego de Deus não está mais em você. Não existe mais ânimo de vida em mim. E o que a palavra está dizendo é que a gente pode até ficar surpreso, perplexo, com tanta maldade, com tanta coisa ruim acontecendo, tantos números de morte nesses dias. Mas eu quero te dizer, pela graça do Eterno, hoje já os números de vida são maiores do que os números de morte. E por isso nós não vamos desanimar. Glória a Deus. Pode chegar um momento e, veja bem, a gente está sofrendo, claro que está sofrendo porque a igreja está aberta, está fechada, está sofrendo porque talvez a gente não tenha condição realmente de pagar as contas, a gente está sofrendo porque talvez esteja faltando, e eu acho que não está faltando, mas talvez esteja faltando alguma coisa na casa de alguém, não o fundamental, mas talvez até algo meio supérfluo. Vamos fazer essa pergunta aqui. Por ser cristão, você já sofreu? Você já foi perseguido porque você porque você é cristão? O que a palavra nos diz, o que Jesus nos disse, é que nós vamos ser perseguidos por amor a Ele. Não porque a igreja está fechada, porque está todo mundo ficando doente. Isso é um momento. A gente ainda vai viver a gente vai viver um outro momento. Isso é só para nos preparar para o próximo. Então, pode ser até que a gente seja perseguido. Né? Hoje a gente reclama que a gente é perseguido politicamente, que a igreja está sendo perseguida, e está mesmo. Mas vai chegar um momento em que isso vai ser quase pessoal. Porém, olha lá o que diz o verso 9: a gente não estará desamparado. A gente pode ser até abatido. Em alguns momentos dizem cair. Mas a gente não vai ser destruído. Ei, pode ser que aconteça alguma série de coisas, mas a igreja vai continuar de pé. A igreja vai continuar firme. A igreja vai aprender a cada dia a levar no seu próprio corpo este morrer, esta entrega de Jesus por amor aos outros, para que de fato a vida deles seja manifesta no meio da igreja. Uma igreja que não está preocupada se vai perder no final do mês ou não. Uma igreja que está disposta a amar e a amar, mesmo que perca. Você já fez negócios para perder? Geralmente não. A gente não tem essa ideia de negócio. A gente que trabalha como prestador de serviço, às vezes a gente recebe esse tipo de proposta. Eu mesmo recebi uma oferta de um irmão que disse: eu quero ir fazer algo para você e você não precisa que ele ia perder alguma coisa. Talvez quando a gente está vendendo algo, a gente diz: esse gel custa, eu paguei R$5, então eu preciso vender ele a 8. E aí chega lá o cara e diz: mas eu só tenho 4. O senhor me vende por 4? E aí ele diz assim: não posso, porque eu não posso perder.
Quem disse que a gente não pode perder, às vezes, para que alguém possa levar o álcool em gel para casa e salvar, às vezes, a vida de alguém? Então, a demonstração de amor que, às vezes, a gente vai ter é levar na vida, no nosso próprio corpo de igreja, esse morrer, esse perder, esse negar-se a nós mesmos, para que, de fato, a vida de Deus possa se manifestar no nosso meio. Por isso que a Bíblia está dizendo, por amor de Cristo, todos nós somos entregues à morte. Já saiu de casa um dia para dizer assim, hoje, por amor de Cristo, eu vou ser entregue à morte. Eu estou saindo de casa para ser entregue à morte. E aí eu vou dizer assim, se eu morrer, tranquilo. Pode ser que eu não... Na verdade, o sentido de salvação que Jesus veio nos mostrar é dizer, ei, está seguro morrer. Cada um de vocês que está me ouvindo aí precisa ter isso bem claro. É seguro morrer. Se você precisar morrer por amor de Cristo, daqui para até o final dessa reunião, fica tranquilo. O caminho foi aberto, é seguro. Não há risco nenhum em enfrentar a morte. Mas isso não vai acontecer agora. Pode ser que aconteça amanhã. Mas a gente está falando que, simbolicamente, quando você sair de casa amanhã, você vai dizer assim, Deus, se eu precisar ser entregue à morte, ou seja, se eu precisar perder alguma coisa, se eu precisar perder o meu tempo para abraçar alguém, se eu precisar perder um compromisso que é meu para eu apoiar a vida de alguém, eu estou entregue a isso. E aí, então, quando isso acontece, a vida de Jesus se manifesta na nossa vida. E daí, de fato, é Ele em nós. Eu não sei se você tem essa visão. Você já pensou no que é ser um cristão? Eu já pensei que ser um cristão era ser essa pessoa que tem a oportunidade de ter uma vida que nada vai dar errado. Afinal de contas, o Filho de Deus habita em mim. E como eu me equivoquei. E como eu entrei em crise quando algumas coisas começaram, aos meus olhos, a dar errado. E aí, então, quando esse caminhar que eu queria que Jesus me guiasse, ia me levando para um caminho de dores, de aprendizado, de cruz, de renúncia, de morte. Eu dizia, não, eu não quero isso para mim. Eu quero aquele outro caminho, aquele caminho que parece mais legal, aquele caminho onde eu não preciso passar por essas coisas. E aí, então, ele um dia chegou bem claramente e disse, você quer o seu caminho ou o meu caminho? Porque para que a gente possa caminhar no meu caminho, você vai ter que abrir mão. Se você quer essa vida, é por este caminho que nós vamos seguir. Para que a vida possa se manifestar em você, você vai ter que aprender a passar por alguns momentos. Então, queridos, qual é o papel da igreja no mundo? Paulo está relatando isso aqui para nós no verso 12. Pode parecer que em nós opere a morte. E o Emerson, o apóstolo Marcelino, como pastores da igreja, junto com os outros pastores do ministério, talvez tenham uma facilidade maior de compreender isso, porque não é só porque eles são remunerados para isso, mas porque eles entendem um chamado em Deus para isso, de doação, de entrega, de compromisso, de se entregar em favor de vocês que são a palavra da fé. Mas como palavra da fé, como igreja de Cristo, esperando uma morte, um morrer, para que a vida se manifeste no mundo. É isso que Paulo diz, em nós opera a morte, mas em vocês está operando a vida. Em você que está me ouvindo aí agora,
está operando vida. E essa vida vai te levar a uma situação onde você vai dizer assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E aí, então, você nega a sua vontade, da possibilidade de se salvar, e você se entrega. E quando você se entrega, a vida se manifesta em outra pessoa. E essa vida manifesta em outra pessoa vai salvar aquela vida. E ela vai começar uma caminhada. Até um dia em que ela vai se ver em uma situação que ela vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade. Aliás, a minha vontade, mas a tua vontade. E aí, então, nesse momento, essa pessoa está literalmente tendo a morte manifesta na vida dela, mas a vida se manifestando na vida de outra pessoa. Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para nos salvar. Nós estamos aqui para se perder. Deixa eu explicar isso aqui direitinho, tá? O que Jesus disse um dia lá? Ele estava conversando com o pessoal e falou assim: olha, se alguém quiser salvar a sua alma, esse cara vai perder. Mas se por amor de mim alguém estiver disposto a perder a sua vida, vai achá-la. Então a gente está mais preocupado em salvar-se ou perder-se. Isso faz sentido para você? É disso que Paulo está falando aqui na sua defesa, que ele, na verdade, está se apresentando como apóstolo mais uma vez a essa igreja. E nessa situação, então, é que Paulo diz: porque eu estou disposto a dar, a perder a minha vida por amor de vocês, para que a vida opere em vocês. E é essa situação de todo crente em Cristo Jesus, de todo filho de Deus. É o cara que, vamos dizer assim, se eu perguntar aqui quem é salvo, eu acho que a maioria vai dizer: ei, eu creio. Mesmo eu sabendo que a salvação não pertence a mim, a salvação pertence ao Senhor, mesmo eu sabendo que isso é só pela graça, não é por mim, eu creio que eu sou salvo. Você sabe o que vai marcar o fato de você ser salvo ou não? É uma situação bem simples. As coisas que você tem feito e as coisas que você tem vivido, o esforço que você está tendo, é para se salvar ou não? Você viu aquele cara, então, que tem... eu sou salvo, mas eu tenho medo de morrer. Eu sou salvo, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Esse cara está olhando, né? Ele diz assim: eu acho que se eu não for para a igreja, eu corro o risco de não ir para o céu. Então, o problema da gente estar em casa é que vai que Jesus volta hoje ou eu morro sem ter ido na igreja. Misericórdia. Vamos imaginar aqui um acidente, tá? Nos envolvemos em um acidente de carro. E no acidente de carro tem lá, existe alguém que está lá nas ferragens de um dos automóveis, mas você, por alguma razão, está salvo. Você saiu ileso, sem nenhum arranhão. O que é que você faz? Você vai ficar buscando formas de se salvar ou você vai tentar tirar as pessoas que estão presas nas ferragens? Então, esse é o sentido de salvação. O salvo não precisa mais ficar se preocupando em se salvar, mas ele está empenhado em salvar os outros. Essa é a morte operando na negação, na entrega, para que
outros possam ter vida. Ok? Então, todas estas coisas existem por amor de nós, verso 15, para que se multiplique a graça e a gente tenha ações de graça para a glória de Deus Pai. Ações de graças por meio de muitos, que isso seja multiplicado, que não seja só um, não seja só dois, mas que sejam muitos com esse mesmo entendimento, muitos que foram transformados pela presença do Senhor e agora se parecem com Ele. Eu falava esses dias atrás em uma outra reunião que imagine se a gente estivesse andando na rua pregando lá para os vizinhos das igrejas e a gente começasse a falar, olha, porque Jesus é assim, Jesus é uma pessoa fantástica, aonde ele chega, todo mundo se sente bem, aonde ele está, a alegria, a paz, ele é uma pessoa que cura as outras, ele conforta as outras só com a sua presença, e então alguém coçaria assim a cabeça e diria, eu não sei não, mas eu estou achando que essa pessoa que você está me apresentando esteve aqui comigo ontem. E a gente diria, não, é impossível. Não, eu tenho certeza. Se você está me apresentando alguém amável, alguém doce, alguém que tem amor nas suas palavras, alguém que com o seu olhar nos cativa e nos transforma em uma pessoa melhor, é quem esteve aqui comigo ontem. E aí você vai descobrir que foi o Joãozinho lá que andou visitando aquela família, mas o Joãozinho estava tão cheio do amor de Deus que para confundir ele com a própria pessoa de Jesus não seria muito difícil. Esse é o propósito de saindo um pouquinho do nosso texto de Romanos 8, 28 e 29. A gente é muito focado em dizer todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente está craque para isso, a gente até compreende erroneamente que todas as coisas contribuem para o bem, significa que se acontece alguma coisa ruim, vai acontecer uma outra coisa boa depois. Mas as coisas estão cooperando juntas para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito eterno, para aqueles que Deus conheceu de antemão, ou seja, o homem que Deus já havia conhecido, para que este homem seja semelhante a Jesus. E Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. O texto que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus continua, prossegue, e vai falar de um propósito que é eterno, que é a razão pela qual todos nós estamos reunidos agora e a razão pela qual nós vamos ao culto. Amém. A razão de irmos ao culto, e me perdoe se eu for assim um pouco duro demais, não é porque está faltando glória a Deus no céu e a igreja precisa ficar aqui dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o pastor está lá dizendo, dá glória a Deus, irmão, porque quanto mais glória a Deus, mais poder, mais unção. Nada disso não. Tá? Lá no céu tem um monte, milhões e milhões e milhões e milhões de anjos, bilhões de anjos, miríades e miríades, dizendo glória a Deus. E a glória de Deus aqui na terra é um filho se movendo de maneira correta, de maneira a honrar a palavra. Então, as coisas estão contribuindo, colaborando, trabalhando juntas para o bem desses que são chamados segundo esse propósito, para que sejamos parecidos, semelhantes com Jesus, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Esse é o propósito de todas as coisas. Que todos nós sejamos semelhantes a Jesus. Por isso que essa é a construção de um varão perfeito. De alguém que pode ser ligado a este varão perfeito, que é a pessoa do Cristo.
Ok? Então, Ok. esse era o conceito do Romanos 8, que é essa situação da gente poder olhar e dizer que isso está se multiplicando por meio de muitos. Muitas pessoas que se assemelham a Jesus Cristo. Muitas pessoas que podem ser confundidas com ele na rua. Pequenos Cristos. E então, por isso, a gente não desanima. A gente sabe o propósito. Como é que o Cristo aprendeu? Como é que o Cristo foi? Como é que o Cristo? Como é que foi que ele aprendeu a obediência? Por que é que com a gente vai ser diferente, meu irmão? Eu falava disso hoje com a minha mãe. Tive a oportunidade de visitá-la, mesmo ela fazendo parte do grupo de risco. E então eu falava com ela assim, mãezinha, ela do lado dela tinha quem lembra daqueles rádios tocador de CD e fita cassete? Minha mãe Que- tinha um tocador de CD e fita cassete embaixo. Nossa, o que será isso? E aí eu falei assim, mãezinha, imagine que a gente tivesse 1 milhão desses aparelhos aqui e a gente precisasse vender, mas ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer um aparelho que não tenha porta USB. Mas então a gente vai ter que inventar uma nova técnica, um novo papo de venda para tentar vender esse produto velho aqui. Já viu aquela propaganda dos caras vendendo celular velho para gente idosa? Olha, Já. porque esse celular aqui é maravilhoso, que os números são grandes. Quem quer um celular daquele hoje? Mas os caras estão tentando empurrar para uma fatia, dizendo que aquilo pode ser útil. Travou de novo. Voltamos? Voltamos. Voltamos? Voltamos. Então, né, isso pode ser útil. Está dizendo que pode ser útil. Então, as pessoas se cansaram em algum momento do evangelho verdadeiro. E começamos a ouvir e a se contentar com o evangelho que apenas me garantia benefícios, que apenas me garantia vitória, que apenas me garantia prosperidade nessa vida, que apenas dizia assim, ser salvo é ir para o céu. Ser salvo é ter a certeza de que você vai para o céu. Mas ser salvo, meu irmão, é você ter a alegria de poder dedicar a sua vida a salvar outros que estão se perdendo. Aqui, nessa vida, nessa terra, ser salvo é poder manifestar a salvação. Como a palavra diz, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-os a viver, renegando as impiedades e imoralidades e papapá, e seguir uma vida piedosa. Então, essa graça que a gente vive hoje, ela nos ensina a uma nova vida. Uma vida em que a gente não vive mais para nós mesmos, mas agora a vida que vivemos, a vivemos por amor. Por isso a gente não desanima. Porque embora eu já fui muito mais jovem do que eu sou hoje, e embora o Verdade. meu corpo mortal esteja se corrompendo, o meu homem exterior esteja se corrompendo, e embora eu ainda possa fazer assim, e não aparece o branquinho que aparece na cabeça do Emerson, né? Mas, enfim, isso está acontecendo com todos nós. Mas, sabe, embora por fora a gente colecione uma ruguinha a mais, uns quilos a mais, né? Chega uma hora que a gente diz assim, ei, com quantos anos você tá? Ou alguém pergunta, pastora, quantos anos você é casado? A gente conhece, faz muito tempo, mas eu acho que faz mais uns quilos do que alguns anos. Então, embora todas essas coisas aconteçam, a verdade é que dentro de nós existe uma renovação todos os dias. Verdade.
uma renovação todos os dias. Então, pode ser que esses dias sejam leves e momentâneos. Aliás, serão leves e momentâneos, mas eles estão trabalhando e produzindo em nós algo que é eterno, sem nenhum tipo de comparação. À medida que a gente aprende a não apenas ficar olhando para essas coisas que se veem, mas a gente aprende a olhar para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê passa, mas aquilo que não se vê é eterno. São essas as coisas que nós precisamos ter firmes no nosso coração. Saber para onde nós vamos olhar todos os dias. Saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa herança, o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui imaginando que, porque os dias são maus, que a gente deve se resguardar. Ao contrário, são nos dias maus que a gente deve sair e brilhar a luz de Cristo que existe em nós. Amém? Amém. Então, se você crê nessa palavra, eu queria chamar você para frente para a gente fazer uma oração. Amém? Amém. Se aproxima aí do celular, então, por favor, em fé. Pai Santo, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por podermos fundamentar cada dia nossas vidas no Senhor. Embora possamos passar por situações, muito obrigado, porque a angústia não tomará conta. Muito obrigado, porque não ficaremos desanimados. Muito obrigado, porque nós nunca seremos desamparados. Muito obrigado, porque nós nunca seremos destruídos. Muito obrigado, porque de cada situação dessa, o que resultará é a sua vida manifestada no corpo da igreja, que somos nós. Te louvamos por isso. Te louvamos pelo privilégio de cumprirmos uma missão, de sermos entregues à morte todos os dias por amor do Senhor. Obrigado por podermos ser semelhantes com Cristo, não só na sua morte, mas também na sua vida. E te louvamos por isso. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos torna firmes, inabaláveis. Por isso não desanimamos. Mesmo que os anos estejam nos marcando por dentro a cada dia, o Senhor nos dá um novo vigor. Assim como foi com Josué e Caleb, nós podemos dizer, olha, parece que foram apenas alguns minutos, alguns instantes. Estamos com o mesmo vigor, com o mesmo desejo de servir, de ficar, porque somos renovados na esperança que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar algo para vermos que não muda. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor leal para cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero agradecer ao pastor Evandro, e antes de nós abençoarmos como igreja o pastor Evandro, eu queria deixar aqui para vocês lerem 3 textos que o pastor Evandro citou, que eu já ouvi ele ministrando sobre essa palavra. Eu acho muito interessante que você leia lá. Ele citou Marcos 8:35, Lucas 17:33 e João 12:25. É a mesma narrativa do mesmo versículo, onde Jesus diz: quem pensa achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Um texto bastante enigmático, e tem tudo a ver com o que ele disse, ele citou ali durante. Eu tenho plena certeza que se você meditar um pouco sobre isso, dar uma pesquisada sobre isso, muita coisa vai fazer sentido. E eu creio nessa igreja que você falou, Evandro. Eu creio nessa igreja que aprendeu a morrer, aprendeu a dar sem esperar receber alguma coisa. Eu creio nessa igreja aí. E é essa igreja que pela qual tenho lutado, uma igreja que entendeu como é sofrer a dor do outro, substituição, né? É a questão da teologia da substituição.
E eu só queria acrescentar assim um pensamento que eu até anotei aqui, né? Jesus, ele só conseguiu salvar a humanidade porque ele morreu. Então nós nunca vamos conseguir chegar em alguns lugares que a gente quer chegar se nós não morrermos. Existem lugares que você não vai ter acesso se você não aprender a morrer. E o único lugar do planeta que ensina a morrer é a igreja. Não tem nenhuma universidade dando um curso de como morrer, né? Toda universidade dá curso de como viver, como preservar a vida, como manter a vida. Ainda que ela entenda, todos os cientistas sabem que a vida aqui na Terra ainda não é eterna. Então, eles estão com os olhos completamente voltados na questão da preservação daquilo que eles têm. E Jesus vem e coloca o seguinte para a gente, ó pessoal, vocês têm que aprender a preservar aquilo que está lá na eternidade, aquilo que é eterno, né? E ensina isso para a gente entregando a própria vida dele, né? Ele mesmo diz, né? A minha vida ninguém tira de mim, a minha vida eu vos dou. E é por ele nos dar a vida que Jesus acaba se tornando quem ele se torna, né? Receber do Pai o nome acima de todo nome, uma inscrição na coxa lá no livro de Apocalipse, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e tal. Então, eu acho que a igreja vai atingir esse status quo, ensinado por Jesus, dado por Jesus, justamente quando ela entende isso que você disse. Uma igreja que aprende a dar sem esperar em troca. Uma igreja que quer ser e não apenas fazer, né? Isso. E eu acho que quando você lê, irmãos, quando vocês lerem esse texto de Marcos, vou repetir aí para você, 8:35, Lucas 17:33, João 12:25, à luz do texto de Coríntios, 2 Coríntios 3:18, do 4:1 ao 18, citados pelo pastor Evandro, eu acho que tudo vai fazer muito sentido. É muito interessante isso porque poucas pessoas estão falando nesse assunto. E é um dos assuntos mais importantes para a vida da igreja hoje. Talvez nós não tivéssemos tantas distorções. O que é ser a igreja? Quero agradecer ao pastor Evandro, aos irmãos lá de Matinhos, a família dele que cedeu ele para a gente aí nesses minutos. E vou abrir o microfone de vocês para você abençoar o pastor Evandro. Diga para ele, pastor Evandro, nós abençoamos a sua vida. Pastor Evandro, Deus abençoe a sua vida. Nós abençoamos a sua vida. Abençoe, pastor Evandro. Obrigado pela palavra. Abençoe. Abençoe. Amém. Deus abençoe. Oi, pastor Evandro. Obrigada, pastor Evandro. Uau, amém, hein? Muito bem. Show de... Isso aí foi as ovelhas. Você viu as ovelhas, né, pastor? Mé, 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 te abençoando. Então tá, vamos orar e vamos encerrar, meus queridos. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Evandro, pelo ministério ali em Matinhos, pelos irmãos, pela família dele, pela tua palavra que veio aos nossos corações, direto do teu coração através dele, e que nós possamos, entendendo isso, ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, e não a igreja que o mundo diz que nós somos, ou não a igreja que nós achamos que devemos ser. Senhor, queremos que o teu Espírito, à luz da tua palavra, nos mostre como num espelho as coisas que precisamos retocar, que precisamos nos ajustar para que realmente sejamos uma miniatura de quem o Senhor é, um reflexo de quem o Senhor é. Queremos ser verdadeiros cristãos e não cristãos apenas parecidos ou falsificados. Queremos ser cristãos verdadeiros. Queremos aprender, Senhor, o verdadeiro significado das coisas e não aquilo que os homens dizem que é. Portanto, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse lugar, por essa plataforma. Que o Senhor continue nos abençoando. Mais uma vez, derrama da tua graça ali em Matinhos, sobre a Igreja Ágape, sobre o pastor Evandro, sobre a família dele, que eles cresçam, se multipliquem e prosperem em nome de Jesus. Amém e amém.